A gente escuta muito jovem falar assim, por que eu tenho que estudar tanta matemática? 3.000 horas em termos de hora-aula no dia, senadora, isso vai representar um aumento em relação à carga horária atual? A gente fala em tempo integral como um modelo, mas os países do mundo, a maioria, já é o tempo integral. Você não tem escola funcionando somente com 4 horas dia. Seja bem-vinda, senadora professora Dorinha, obrigada pela presença. Senadora, a nova reforma do ensino médio começa a valer em 2025. A senhora relatou o projeto no Senado, ele impacta milhões de jovens brasileiros e ainda há muito desconhecimento sobre o tema. Eu queria começar perguntando para a senhora sobre a motivação. O que motivou, o que fez ser necessário uma reforma do ensino médio no Brasil? Olha, o ensino médio, a primeira reforma em 2017, ela já buscava responder uma lacuna percebida na sociedade e nos próprios jovens. A falta de identidade do ensino médio, alguns estados com mais de 19 disciplinas diferentes no ensino médio. Houve uma tentativa de reforma, tentando organizar o currículo em uma parte que seria comum para todos os alunos do ensino médio do Brasil, rede pública e privada, dos diferentes estados, e uma parte que seria chamada os itinerários formativos, que era a ideia de aprofundamento, ou seja, um jovem que quer seguir uma carreira mais ligada à área das exatas, pudesse, na parte da carga horária de aprofundamento, ter mais disciplinas ligadas a exatas, e assim, na área de linguagens, alguém que quer seguir uma carreira o domínio maior da linguagem pudesse ajudar. Não foi o que aconteceu. As escolas ficaram desorganizadas, sem orientação, não tinha nenhuma diretriz em relação a essa parte diversificada. A base comum ficou assegurada para todos os lugares. Mas o que começou a acontecer no Brasil? Alguns estados chegaram a ter 100, 200 itinerários diferentes. Alguns alunos, e isso foi percebido e acabou virando uma tônica, infelizmente, muito forte, de oficinas, para fazer pão de prato, brigadeiro, porque não tinha diretriz. Os resultados e o chamamento feito por especialistas, e principalmente quem estava cursando o ensino médio, era a grande diferença de quem estava fazendo ensino médio nesse novo currículo. Quando tinha que fazer a prova do Enem, ele só tinha tido 1.800 horas das chamadas disciplinas básicas. Diminuiu a carga horária de geografia, de português, história, de matemática, de geografia, de história, de física, de química. E não entrou nada significativo na maioria dos casos, lógico, que teve estados que conseguiram fazer esse desenho. Faltou o monitoramento do Ministério da Educação, faltou o processo de formação. Então, E tinha também toda uma questão do formato da aprovação da lei. Existia sempre uma alegação de grande parte que foi uma medida provisória, né? Que foi uma medida provisória, que não houve tempo de debate, de discussão. Então, não tinha legitimidade também perante grande parte dos professores e parte dos movimentos ligados aos estudantes. Então, existiu uma pressão política muito grande, ao novo governo que fosse revogado a antiga reforma. E, lógico, tudo isso provoca uma enorme insegurança. Quem está cursando num desenho e o novo que você não sabe se vai continuar valendo. As escolas privadas, principalmente, já haviam feito um investimento em relação à nova formação, a preparação de livro didático, porque o material didático que vai ser utilizado nas escolas, ele tem que seguir a tônica do modelo do ensino médio. Então, os sistemas começaram a se organizar para esse desenho de 2017. E aí entra um novo governo com uma grande pressão, faz uma proposta de reforma. Essa reforma chega na Câmara e vem para o Senado também, procurando mexer em alguns pontos centrais.
Quais são esses pontos centrais? A carga horária, que era de 1.800 horas para, num total de 3.000 horas, ou seja, os 3 anos do ensino médio, no mínimo tem que ter 3.000 horas de duração. Dessas 3.000 horas, 1.800 eram destinadas a essa parte geral básica, as disciplinas estruturantes. Português, matemática, geografia, história, 1.800 horas. E que diminuiu, né, a quantidade Sim, porque, de disciplinas. Como ficou com 1.800 horas só, teve que diminuir carga horária semanal e anual. Algumas disciplinas nem eram vistas durante o ano. Às vezes você tinha uma aula de física por semana. E a outra parte, as 1.200 horas, também, por falta de orientação, o que aconteceu? Houve várias matérias, a imprensa noticiou, disciplinas sem nenhuma ligação com a parte geral básica. Qual foi a ideia quando foi votado em 2017? Que houvesse essas diretrizes complementares ou chamados itinerários, com essa ideia de trajetórias. Um jovem que chegou na escola, no ensino médio, e que quer mexer, quer ser jornalista, ou ele quer ser cientista, precisa de mais disciplina na área da linguagem, na área da química, da física, da biologia, pudesse, nessas 1.200 horas, aprofundar. Já a gente escuta muito jovem falar assim, eu não quero, por que eu tenho que estudar tanta matemática? Eu não preciso de me aprofundar na matemática, basta eu saber a matemática básica. Essa foi a ideia, não foi o que aconteceu na prática. Por falta de orientação, por falta de organização do próprio Ministério da Educação da época. E agora, com a nova proposta do ensino médio, um dos pontos centrais foi: vamos aumentar a carga horária das disciplinas básicas. Ao invés de 1.800 horas, 2.200, 2.400, que foi o que ficou. Quantas horas ficou para essa parte básica, para garantir a formação geral para jovens de todo o país, independente da carreira que ele pretende seguir, do itinerário que ele vai seguir na sua formação? 2.400 horas. Com isso, sobra, para as 3.000 horas do curso regular, somente as 600 horas. Essas 600 horas são dos itinerários. Ótimo, o itinerário vai ser agora com a diretriz do Conselho Nacional, ele vai dizer o que pode ser trabalhado. Ninguém quer ir para a escola para aprender a fazer brigadeiro, a não ser que seja um curso de gastronomia. O que aconteceu foi, em muitos casos, os sistemas eu estou dizendo extremos, mas infelizmente foi muito forte. Eu falei com alguns jovens aqui de Brasília. A senhora deu um exemplo extremo, mas havia várias ofertas que também não atendiam a grande maioria, o aprofundamento, né? Não atendia ao aprofundamento, o professor não tinha preparo. Eu ouvi de alguns jovens aqui de Brasília, num programa que eu participei, eles disseram, a gente tinha um bom professor de química, ele era ótimo, e nós pegamos um péssimo professor e falou a disciplina que nem eles sabiam, não tinha foco. Cada escola inventava aquele nome que interessava na área da... Eles imaginavam, muitas vezes até para servir, para manter o professor naquela escola. No novo desenho do ensino médio, houve uma permissão de... primeiro, o conselho vai dirigir o que tem no itinerário, nesses itinerários formativos, orientar os sistemas. E tem um problema, que esse é um problema que nós ainda vamos enfrentar. Lógico que nós precisamos ampliar. 3.000 horas é pouco. Nós precisamos aumentar a carga horária. 3.000 horas significa... tem uma dificuldade quando nós vamos falar quando o itinerário é a formação profissional. 3.000 horas em termos de hora-aula no dia, senadora, isso vai representar um aumento em relação à carga horária atual? Não, já é atual. Aumentou a carga horária, ou seja, no curso regular, ele aumenta a carga horária para a disciplina básica, porque ele tirou daqueles itinerários. Ao invés de ter as 1.200 dos itinerários formativos, passou a ter só 600, ou seja, 600 horas que estavam do lado direito dos itinerários, vieram para a parte de formação geral básica. Mas a reforma, então, não tangenciou o ensino integral, por exemplo? Não, o ensino integral, no meu texto, o texto da Câmara não abordou. Eu fazia uma proposta de um crescimento gradativo. Só o Brasil trabalha com essa ideia, ou eu colocaria que a grande maioria dos países que avançaram muito em educação,
a duração das horas-aulas é muito mais do que 4 horas diárias. Não se fala em tempo parcial. A gente fala em tempo integral como um modelo. Mas os países do mundo, a maioria, já é o tempo integral. Você não tem escola funcionando somente com 4 horas dia. Esse é um avanço que eu sinalizava no texto. O texto que foi fechado junto com o Ministério da Educação, a gente garantia também um incentivo para os sistemas de ensino ampliarem o tempo de permanência. Quando a senhora fala de sistemas de ensino, a gente está falando da rede estadual. Rede estadual. Rede estadual e, logicamente, a rede privada ela também é orientada por essas normas gerais. Por que não foi tão prejudicada em muitos casos a escola privada? Porque elas foram além. Elas não tinham só as 1.800 horas. Muitas delas criaram alternativas de horas complementares, o tempo de permanência é diferente. A grande insegurança dos jovens é, na hora de fazer o Enem, qual é o modelo? Eles tiveram, a grande maioria dos alunos da escola pública, tiveram somente 1.800 horas das disciplinas básicas, enquanto muitos alunos da rede privada tiveram as 2.400 ou até mais horas, e muitos tiveram os itinerários formativos na ideia que está hoje colocado de aprofundamento. Ou seja, vou dar um exemplo prático, né? Eu tenho falado, né, um jornalista precisa muito de leitura, de produção de texto, de redação. Então, se ele está numa escola, e essa era a ideia, numa cidade, pegar uma capital, Goiânia. Goiânia tem dezenas de escolas de ensino médio. Você pode ter 5, 6 escolas que passam a ser referência na formação na área das ciências biológicas, da química e da física. Se eu quero, como estudante, seguir essa carreira na minha formação superior ou técnica, eu vou procurar aquela escola. A escola Pedro Gomes é uma escola de referência na área de matemática. Então, ela tem mais disciplinas, ela tem mais tradição. A biblioteca dela está direcionada para esse aprofundamento. Era essa a ideia, de tentar garantir que o próprio ensino médio já ajudasse o jovem na escolha da carreira e um desempenho diferenciado de acordo com a área dele. Eu quero fazer línguas, eu tenho que ir para uma escola que vai ter mais horas de línguas estrangeiras, ele vai ter oportunidade de um contato maior com relações internacionais. Essa era a ideia inicial. Então, não vai ser toda a escola que vai oferecer aprofundamento na área que o aluno interessa. Ele vai ter que buscar uma outra escola caso a escola dele não ofereça, é isso? Na verdade, ficou estabelecido no texto que as escolas todas deveriam oferecer pelo menos 2 itinerários formativos. E se especializar naqueles 2, isso, né? E, logicamente, se o jovem não quiser fazer um daqueles 2, tiver um foco e vai ter isso, escolas que vão se especializar, um professor com uma carga horária melhor. Qual é o problema? Ou seja, no caso nosso, são dos municípios menores que têm 1 ou 2 escolas. Nas escolas das cidades com maior número de escolas de ensino médio, vai ser possível você, ao longo do tempo, ter escolas que se especializam. Elas vão aprovar mais no Enem, elas vão ter melhores resultados, os alunos vão começar a buscar aquela escola que é uma escola de referência em determinada área. É essa a ideia. Mas lembrando que a mudança para 2.400 horas voltou a ter um espaço melhor de formação nas disciplinas gerais básicas, as da chamada BNCC, da Base Nacional Curricular, comum. Como a reforma do ensino médio tenta reconhecer especificidades nas diferentes populações atendidas, educação de jovens e adultos, áreas de vulnerabilidade social elevada, educação indígena. Esse é um desafio. Quando a gente pensa na formação geral básica e, no caso, dos itinerários formativos, que esse pode garantir uma diversidade ou responder a diferentes demandas, dependendo da comunidade que aquela escola está instalada, que tipo de demanda aquela região tem. Por isso, quem vai coordenar ou vai direcionar ou mesmo orientar a escola e os estados é o Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional deve fixar diretrizes, essas diretrizes vão orientar o que pode ser ensinado, que disciplina pode ser criada.
Então, você está numa região cuja mercado de trabalho, muito trabalho, tem muitas empresas ligadas à área da petroquímica, por exemplo. Então, existe uma demanda no mercado de trabalho. O mundo do trabalho vai requerer profissionais nessa área. Então, mesmo em área de produção rural ou zonas turísticas. Então, essa ideia de mesmo, independente do curso, se é um curso só profissionalizante, a ideia geral é que todo o ensino médio precisa iniciar esse aprofundamento profissional. Mas que não vai ser o ensino profissionalizante. Não é o ensino profissionalizante. A estrutura dele básica são as disciplinas gerais de formação da BNCC, mas ele já vai direcionar também dentro dos itinerários formativos para esse foco de direcionamento para o mundo do trabalho, para a preparação geral desse jovem. Uma parte... A antiga reforma previa o ensino profissionalizante. Na nova caiu, então. Não, ele prevê ainda, são os itinerários, os 5 itinerários formativos. Um deles, no antigo texto, já era o itinerário da educação profissional. Continua permitindo, mas eu tentei explicar um pouquinho da questão do total de carga horária. Se eu tenho 3.000 horas para fazer, ou seja, 1.000 horas por ano, dessas 3.000 horas, 2.400 é a formação geral, as disciplinas da BNCC, só me sobra 600 horas para esse aprofundamento. Quando é um curso profissionalizante, você tem um catálogo de cursos. Nesse catálogo de cursos, ele requer mais horas do que as 600. Então, foi criado um período de transição de até uma determinada quantidade de horas. Você pode retirar, ou eu tinha, inclusive, feito uma proposta que o crescimento pudesse ser gradativo para você ir ampliando gradativamente a carga horária da educação profissional. Ou seja, um curso de enfermagem, ele precisa de 1.000 horas para a educação profissional, somada àquelas disciplinas da BNCC. Seria um curso de técnico de enfermagem. Um técnico de enfermagem. Para as disciplinas específicas da formação da enfermagem, o catálogo recomenda 1.000 horas. Não cabe. Como é que, se uma escola resolve adotar? Ela tem que ampliar a carga horária. Só 3.000 horas não vai caber. Não é suficiente. E quem vai poder ampliar a carga horária, senadora? Os sistemas têm autonomia para isso. Ou seja, os estados. Quem oferece ensino médio no Brasil, com mais de 80% da oferta do ensino médio, ela está na responsabilidade dos estados. A União tem poucas escolas, os institutos federais, são os institutos federais, o Colégio Pedro II, a rede privada, que tem autonomia, sempre teve, ela tem que seguir as regras gerais, mas ela pode ir além. E também os estados vão poder fazer isso. Os estados vão poder aprovar nos seus conselhos estaduais o formato próprio, desde que respeitada aquelas regras que são gerais. O que é um dos pontos de discussão, né, que a língua espanhola, que até hoje tem uma grande pressão, reclamação de não ter entrado no meu texto, que veio do Ministério a proposta, no texto do Senado a gente assegurou o espanhol, e não é porque eu gosto de espanhol, é porque o espanhol, para o Brasil, ele faz parte dos acordos do Mercosul, nós deveríamos oferecer o espanhol. Tem uma imensa fronteira com países de língua espanhola. Nossas é a língua espanhola. O espanhol já é a segunda língua mais falada do mundo. Aí eu não estou falando só das Américas, mas já é a segunda língua mais falada do mundo. E quando o aluno vai fazer o Enem, a língua estrangeira que ele faz opção, embora tenha estudado inglês a vida inteira, mais de 60% dos alunos que fazem o Enem escolhem o espanhol. Então, infelizmente, eu acho que esse foi um ponto que eu vejo como um dos equívocos do texto da Câmara. Alega-se, não tem professor de espanhol. Não vai ter nunca, se eu não criar a demanda. E alguns países do Acordo do Mercosul já estão oferecendo o português como uma língua obrigatória. Era uma reciprocidade, mas não só isso. Na fronteira é instrumento de trabalho, de entrada no mundo do trabalho. Isso a senhora conversou com a gente antes de começar a entrevista, né? Que ainda falta uma parte da reforma do ensino médio. Nós temos aqui um grupo de trabalho sobre a questão do ensino médio.
A senadora Tereza Leitão é a presidente, eu sou relatora, e tem pontos que não foram tratados nesse texto, porque também a gente tinha muita urgência, porque você imagina a enorme insegurança do jovem que está no ensino médio, que desde 2023 já tinha a notícia que seria reformulado, então 23, 24, ele já vai para o último ano. Qual prova ele vai fazer? Como é que ele vai ser avaliado no Enem? Quantas horas ele vai ter de português, de matemática? O que muda? Era preciso dar uma segurança para os estados, mas principalmente para as famílias, para o estudante. O projeto também contemplava uma alteração no Enem, né? Sim, o projeto contemplava uma alteração no Enem, saiu da Câmara com essa proposta. No Senado eu voltei ao o desenho do Enem que tem hoje, que é baseado na BNCC, na parte que é comum para todo mundo. O texto da Câmara aprovou que o exame vai ser baseado na BNCC, mas também nos itinerários. E aí, por que eu tirei essa situação dos itinerários? Porque cada escola pode escolher itinerários diferentes. Então, o aluno vai ter que fazer uma opção na hora de fazer a inscrição, de que itinerário ele quer, em qual itinerário ele quer ser avaliado. O custo do Enem para o INEP elaborar já é muito alto, a abstenção é alta, ele vai ter o custo de fazer provas para itinerários que podem não ser nem solicitados pelo estudante. Esse foi um ponto, inclusive, de veto, que nós vamos ter que apreciar, mas ele foi vetado pelo presidente, né? Na verdade, o texto do Enem que foi aprovado na Câmara. Porque o Enem hoje, ele é um instrumento de entrada para o ensino superior. Não só a rede privada, mas a rede pública, não só a rede pública, mas também a rede privada, usam a nota do Enem como acesso ao ensino superior. Então, não é um exame que não interessa ao jovem, ele é instrumento de acesso. Qual o formato que ele vai ter? Ele vai piorar, dificultar, vai ajudar a direcionar de acordo com o aluno faz opção de 3 cursos que ele vai buscar, sua nota para ter esse acesso. Então, foi uma das preocupações. E esse debate ainda passa pelo parlamento? Ele vai passar, porque o veto, nós vamos ter que discutir sobre essa questão do Enem, dependendo do que for aprovado ou não. E, lógico, eu fiz audiência pública, eu ouvi o INEP. O INEP colocou da dificuldade de fazer esse exame. E tudo isso que nós estamos falando do ensino médio, ele implica numa cadeia de fatores que precisam ser enfrentados pelo país, pelos estados. Que livro didático, como é que nós vamos preparar um material didático? Com qual desenho? Por isso, a insegurança dos jovens que sabia que ia mudar. Agora tem escolha do livro didático do ensino médio. O próprio Ministério teve que liberar o edital para seleção dos livros que seriam escolhidos. Ao mesmo tempo, o professor precisa ser preparado nesse novo desenho do ensino médio. Como é que eles vão se organizar? Como é que o Estado vai organizar suas escolas? Eu dei aqui um exemplo, tem 15 escolas do ensino médio. Como é que elas vão funcionar? Que itinerários elas vão oferecer? Como é que ela vai estruturar suas vagas, a sua oferta, a questão da educação profissional? O modelo da educação profissional integrado é um modelo com resultados positivos, mas ele requer investimento. A recomendação para ampliar as escolas, né, de tempo integral, ela tinha no texto, precisa ter incentivo, ou seja, quanto custa? Custa mais do que a escola de 4 horas, mas tem um efeito positivo muito bom para a formação, inclusive não só a formação profissional, mas também a integração para o mercado de trabalho. E qual a expectativa da senhora em relação às mudanças que vão acontecer no ano que vem para os alunos do ensino médio? Olha, o tempo é curto, né? Por isso os sistemas estão se organizando. Também tem um período de transição, então o jovem não precisa ficar apavorado, desesperado, ou os pais, meu Deus, e aí? Como é que vai mudar tudo para a escola dos meus filhos, para quem já está fazendo o ensino médio? Os sistemas têm medidas que vão ser alteradas em 2025, outras vão depender de medidas que serão tomadas ainda em 2025 para serem alteradas. O próprio exame, o Enem, ele não passa a valer um novo desenho,
neste ano, nem no ano seguinte. Tem tempo para essa organização. Agora, lógico que se eu tivesse um filho hoje fazendo o ensino médio ou fosse entrar no ensino médio, eu quero saber qual é o tempo que aquela escola que eu estou procurando para meu filho, como é que ela vai se organizar. O fato é que quanto antes ela se organizar para já melhorar a oferta das 2.400 horas já direcionadas para a formação geral básica, meu filho passa a ter um desempenho melhor, ter condição de fazer um exame nacional, ou seja, o Enem, com melhor preparo e principalmente a sequência dele em termos de vida profissional. Se eu estou reconhecendo, o país reconheceu que o modelo de 2017 foi ruim, tem resultados ruins, eu não quero que meu filho continue nesse desenho, nesse formato que não foi adequado. Então, quanto antes os sistemas conseguirem se adequar melhor para a educação. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Eu que tenho sempre um prazer de conversar com você, lógico, falar de educação, principalmente o ensino médio, que ainda é o maior desafio de jovens que não estudam, não trabalham, mas não enxergam a escola como um instrumento para melhorar a sua inserção no mundo.